every single day. Oi, minha gente! Meu nome é Alexandre Jope e estamos dando início à aula de número 14 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E vamos, a partir deste encontro, tratar dos sujeitos do delito, a começar pelo sujeito ativo. Sujeito ativo que deve ser entendido como aquele que pratica a ação delitiva descrita no tipo ou de qualquer forma concorre para a infração penal. Como bem lembra Júlio Fabrini e Mirabete, você percebe que esse conceito aqui fornecido, ele vai abranger não só o executor do comportamento típico, ou seja, o autor direto, como também esta conceituação está a abarcar o coautor, que pratica parcela da ação típica, como também inclui aquele que tem o domínio do fato, no caso, o autor mediato, e também inclui o partícipe, que é aquele que contribui de forma acessória para a prática delitiva, sem, no entanto, praticar ação típica. Pois bem, para ser sujeito ativo de uma infração penal, há que se ter capacidade penal. Capacidade penal que nada mais é do que um conjunto de condições que habilita titularizar direitos e obrigações no campo penal. E justamente pela sujeição ativa estar condicionada à existência de capacidade penal por parte daquele que figura como sujeito ativo de crime, é por esta razão que não há que se falar em seres inanimados ou em animais irracionais no polo ativo de crime, pois estes, evidentemente, não detêm capacidade penal. De forma que, se um cão bravio é atiçado por seu dono a atacar um vizinho, e esse cão, de fato, ataca e causa ferimentos graves naquela pessoa, não será, evidentemente, o animal que figurará no polo ativo daquele crime. O animal, neste caso, figura como mero instrumento do crime. Praticado, e aí sim nós teremos um sujeito ativo, pelo seu dono, pelo seu proprietário que o atiçou a atacar outrem. E ainda falando de capacidade penal, talvez o assunto que mais chame a atenção da doutrina seja a possibilidade ou não da pessoa jurídica figurar no polo ativo de crime. Poderia, então, a pessoa jurídica delinquir? Esta é a pergunta aqui proposta. E sobre ela sempre esgrimaram duas grandes teorias. A primeira é a teoria da ficção, que conclui que a pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não é uma criação da natureza. É uma criação da lei, é uma ficção da lei. E justamente por ser uma ficção da lei, a pessoa jurídica não possui vontade e consciência próprias, independentes de seus representantes ou diretores. E justamente por não possuir consciência e vontade próprias, não teria a pessoa jurídica, segundo a ótica dessa primeira teoria, não teria a pessoa jurídica capacidade penal. E, por conseguinte, não poderia figurar no polo ativo de crime. Quem deveria responder pelos crimes seriam seus representantes ou diretores. Em sentido diametralmente oposto, nós temos a teoria da realidade.
também conhecida como teoria organicista, que enxerga na pessoa jurídica um ser real, com vontade e consciências independentes daquelas titularizadas por seus representantes, por seus diretores. E por possuir consciência própria, vontade independente, ela poderia perfeitamente delinquir no campo penal. Pois bem, diante de visões tão opostas, a pergunta que não quer calar é qual dentre essas visões prevaleceu no sistema punitivo brasileiro. E nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que até 1988, a teoria da ficção imperava no sistema jurídico brasileiro de forma absoluta. Até 1988, fora do ser humano não se enxergava crime. Somente o ser humano poderia delinquir. Esse cenário foi relativizado com a nova Constituição de 1988. A nossa atual Carta Maior, em seus artigos 173, parágrafo 5º, e 225, parágrafo 3º, determina que a legislação infraconstitucional estabeleça punição da pessoa jurídica no que pertine aos crimes contra a economia popular, contra a ordem econômica e contra a ordem financeira. E, ao fim, contra o meio ambiente. Pois bem, passadas quase 3 décadas do advento de nossa lei maior, fato é que, em relação ao artigo 173, parágrafo 5º, ainda não existe lei infraconstitucional que discipline especificamente a punição criminal de pessoa jurídica no que refere aos crimes contra a economia popular, a ordem econômica e a ordem financeira. Mas essa disciplina infraconstitucional já existe em relação aos crimes ambientais, acenados lá no artigo 225, parágrafo 3º de nossa Constituição. E eu me refiro à Lei 9.605 de 98, que em seus artigos 3º, 21 e 24 regulamenta a forma de responsabilização e punição criminal da pessoa jurídica no que refere aos delitos ambientais ali regulamentados e descritos. Então, a situação hoje vigente no Brasil é de que a regra é de que somente o ser humano tem capacidade penal. Somente o ser humano pode figurar no polo ativo do crime, com exceção dos delitos ambientais, previstos na Lei 9.605 de 98. Valendo lembrar que, embora tenha existido uma certa oscilação na jurisprudência no início da discussão, hoje é razoavelmente tranquilo o entendimento, tanto no âmbito do STJ como no âmbito do STF, de que essa responsabilização da pessoa jurídica no que refere aos crimes ambientais, ela independe da responsabilidade criminal das pessoas físicas representantes daquela pessoa moral. De forma que você pode perfeitamente punir uma pessoa jurídica no âmbito criminal, ainda que os representantes legais daquela pessoa jurídica sejam, por exemplo, absolvidos. Por quê? Porque são responsabilidades que não estão atreladas, imbricadas, ligadas de forma umbilical. Não, elas são independentes.
A controvérsia que ainda existe é se a pessoa jurídica de direito público interno pode ser responsabilizada no campo criminal por um delito ambiental. Como é o caso, por exemplo, da União. A União poderia ser condenada no âmbito criminal pela prática de um delito ambiental? Para responder a essa indagação, duas grandes correntes se formaram. A primeira, afirmando pela possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica de direito público interno. Afirmam, para justificar este entendimento, que nem a Constituição, nem a legislação infraconstitucional fez qualquer diferenciação ou ressalva, em sentido oposto a aqueles que entendem não ser possível a responsabilidade criminal de pessoa jurídica de direito público interno. Até porque, se isso fosse possível, argumentam, estaríamos verdadeiramente a ignorar uma diferença verdadeiramente ontológica entre essa particular categoria de pessoa jurídica com as demais. A pessoa jurídica de direito público interno, ela é criada pela norma ápice, por intermédio do poder constituinte originário, lá no artigo 18 da Carta Maior. E, além disso, ainda argumentam os partidários dessa segunda orientação. Ao admitir-se que a União, por exemplo, fosse condenada por injusto ambiental, você estaria a admitir que o Estado, detentor do ius puniendi, fosse ele próprio sancionador e sancionado, numa espécie de autoflagelo, o que seria inadmissível. Então, fica aí registrada a controvérsia sobre a possibilidade ou não de responsabilização da pessoa jurídica de direito público interno no que refere aos crimes ambientais. Ainda sobre o tema, é importante nós trabalharmos o conceito de capacidade especial do sujeito ativo. E sobre o tema é importante ter em mente que a maioria dos crimes pode ser praticada por qualquer pessoa. Isso porque, na maioria dos crimes, os tipos penais não exigem do sujeito ativo nenhuma condição, nenhuma qualidade especial do mesmo. São os chamados crimes comuns, como é o caso do homicídio, como é o caso do furto, como é o caso do estelionato, ou seja, tipos penais que podem ser praticados por qualquer pessoa. Ao lado dessa regra, que é da existência de crimes comuns, nós temos uma categoria de crimes cuja descrição típica exige uma certa qualidade ou condição do sujeito ativo. Quando há essa exigência na descrição típica, você estará diante do chamado crime próprio. Ah, mas Alexandre, tem exemplo de crime próprio? Claro! Vamos começar com o peculato, previsto no artigo 312, em que se exige, no próprio tipo, uma condição específica do sujeito ativo, qual seja, ser funcionário público. Outro
Outro exemplo de crime próprio é o crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Artigo este que demanda uma qualidade específica do sujeito ativo, qual seja, ser mãe sob influência do estado puerperal. Agora, atenção! Quando se fala que no crime próprio o tipo penal reclama a condição ou qualidade específica do sujeito ativo, isso não impede que nessa categoria de crimes, que alguém que não detenha essa especial condição ou qualidade figure, por exemplo, como coautor daquele crime próprio. Exemplo de almanaque dessa situação é a do pai da criança que acaba de nascer, que, convocado pelaquela mãe sob influência do estado puerperal, ambos, mãe e pai da criança, a assassinam logo após o parto. Percebam que nos termos do artigo 30, aquela elementar influência do estado puerperal, ela irá se comunicar ao pai, de modo que ambos responderiam por crime de infanticídio, na condição de coautores, muito embora apenas um deles detenha aquela qualidade especialmente reclamada no artigo 123. E digo mais, no crime próprio também é perfeitamente possível que o detentor da qualidade ou condição especial delegue a um terceiro que não possui esta condição ou qualidade a prática executória do crime. Ah, mas Alexandre, isso é possível? É possível, por exemplo, num crime de peculato, que o funcionário público não figure como autor? Que ele possa delegar a um terceiro que não é funcionário público essa tarefa de executar o crime? É possível? É. Veja o exemplo de Tício, funcionário público de certa repartição que decide subtrair um pesadíssimo maquinário de computação do seu local de trabalho. No entanto, diante de sua magreza, ele convoca um primo que não é funcionário público, mas que é halterofilista, tem um capital de músculos pródigo. E esse primo, que não é funcionário público, sob instruções diretas de Tício, carrega em seus ombros o pesado maquinário da repartição pública. Nós temos clássico crime de peculato furto, previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que nos termos do artigo 30, fará com que tanto o funcionário público, o Tício, como o seu primo, ambos respondam por aquele crime. Muito embora nós estejamos diante de um crime próprio, cujo tipo reclama uma condição especial de funcionário público, no exemplo fornecido, você teria o crime em que Tício, o funcionário público, figuraria como mero partícipe, figurando como autor o seu parente, não funcionário público, que carregou o maquinário e, por conseguinte, executou o comportamento típico. Você conclui que nos crimes próprios praticados em concurso de pessoas, o que se exige é que ao menos um dos concorrentes detenha essa
condição ou qualidade especialmente reclamada pelo tipo. Não é necessário no crime próprio que essa pessoa detentora dessa condição ou qualidade especial seja a executora, a autora do crime. É perfeitamente possível que esse detentor de qualidade especial ou condição específica, chamado sujeito ativo qualificado, que ele figure como um mero coautor, ou que ele figure até mesmo como partícipe, que ele delegue a um terceiro não detentor dessa condição ou qualidade especial a tarefa de executar o crime. Isso é perfeitamente possível no crime próprio. Aliás, é justamente esta possibilidade que irá diferenciar o crime próprio do crime de mão própria. E por que digo isso? Porque no crime de mão própria, que é uma subespécie de crime próprio, no crime de mão própria, você tem uma condição ou qualidade especial reclamada pelo tipo incriminador, só que o detentor dessa condição ou qualidade especial deve necessariamente executar o crime. Ele não pode delegar a um terceiro a execução da ação típica. Possibilidade que existe, como vimos, em relação ao crime próprio. Em outras palavras, no crime de mão própria ou de atuação pessoal, não é possível se utilizar de uma interposta pessoa para a prática do injusto. Não é possível que o detentor dessa condição ou qualidade especial se utilize do chamado longa-manos. Não, é ele que tem que praticar o comportamento típico. Exemplo clássico de crime de mão própria é previsto no artigo 338 do Código Penal, que pune o fato do estrangeiro regressar ao Brasil após ter sido anteriormente expulso. Ora, primeiro, nós estamos diante de um tipo penal que exige uma condição especial do sujeito ativo. Qual é a condição? Ser estrangeiro anteriormente expulso. Então não se trata de um crime comum, né? E nós vamos figurar ou é crime próprio ou é crime de mão própria. E eu pergunto a vocês, esse detentor da qualidade especial reclamada no tipo, ser estrangeiro anteriormente expulso, pode delegar a um terceiro a execução do crime sob instruções suas? Claro que não. Ele não pode. Um venezuelano expulso do Brasil não pode delegar a um terceiro que faça o reingresso ilícito em seu lugar. Não. Trata-se de crime de atuação pessoal. É o próprio estrangeiro anteriormente expulso que deve executar a ação típica de reingresso no país. E por esse motivo, nós estamos diante de um crime de mão própria. Mas atente também para um detalhe. O que se notabiliza no crime de atuação pessoal ou de mão própria é o fato do detentor da qualidade especial ou condição específica ter que executar, figurar como autor daquele fato. Isso não impede, evidentemente, que terceiras pessoas não detentoras dessas condições ou qualidades específicas figurem como partícipes. Como é o caso de um indivíduo que induz
um estrangeiro anteriormente expulso a reingressar em território nacional. Meus queridos amigos e amigas, eu só tenho a agradecer mais uma vez por sua valorosa adesão ao projeto. As dúvidas da aula sempre podem ser equacionadas por este canal, o e-mail que aparece aí na tela. Inscrevam-se no canal, isso é importante para você ser notificado das aulas. Um like no vídeo também é sempre bem-vindo. E eu desejo a você tudo de bom, bons estudos e até a próxima!